Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu só vou ajustar ali a posição que não está pegando direito, já volto. Agora tá melhor. Bom, quarta passada era pra gente ter feito a leitura de Abacuque aqui. Mas infelizmente só estávamos presentes eu, pastor Carlos e pastora Flávia. Então nós fizemos a leitura de Gálatas e deixamos Abacuque para segunda-feira, quando tinha mais gente. Certo? Eu considero assim que depois da leitura de Abacuque, e aí eu não sei se a maioria dos teólogos e tal vai concordar comigo, mas eu entendo que depois da leitura de Abacuque a gente tem que ler ou Gálatas ou Colossenses. Por quê? Porque Abacuque nos mostra, primeiro, que a vida do servo de Deus não é fácil, ela tem dificuldades. Inclusive, pedir a Deus a gente pede o que quer, receber só recebe se for de acordo com a vontade do Senhor, não é? E aprendemos que embora com alma inchada, que não é reta, ainda assim o justo viverá pela fé, conforme Abacuque 2,4. Portanto, sinalizando para a graça. Os salmos estão cheios de versículos que apontam para a graça, certo? Notadamente assim o Salmo 68, versículo 18, dentre tantos outros. Se alguém quiser ler em casa depois, eu recomendo. O próprio livro de Gênesis lá já nos mostra Abraão crendo em Deus e isto lhe sendo imputado por justiça. Gênesis 15, versículo 6. Tudo isso apontando para a graça. E Gálatas, Colossenses são livros que nos mostram a primazia da graça, a excelência da graça sobre a lei. Não vou repetir Gálatas porque já lemos na última quarta-feira. Mas hoje nós vamos direto para Colossenses, onde vamos complementar esse estudo que começamos segunda-feira com Abacuque. É depois de Filipenses. É antes de Tessalonicenses. Colossenses. Podemos começar? Pode, mano. Bom. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Primeira observação, essa carta não é só de Paulo, é de Timóteo também. Certo? Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes estas palavras da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Aí a gente começa a ver que quem iniciou essa igreja foi esse
Epáfras, certo? Olha o versículo 8. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então a notícia chega a Paulo através desse mesmo Epáfras sobre o amor dessa igreja no Espírito Santo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Quando eu vejo Paulo orando para que uma igreja seja cheia do conhecimento, eu me lembro de Oséias dizendo que o povo é rejeitado por falta de conhecimento. E tanta gente sendo rebelde no estudo, negligenciando o estudo da palavra. Eu não entendo cristão que não estuda a palavra. É como disse a pastora Flávia, pode não ter leitura, mas pode buscar a palavra. Não faltam meios para aprender, certo? O versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Como andar dignamente diante do Senhor sem conhecer a palavra de Deus? Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroboramos em toda fortaleza. Corroboramos é cooperamos, colaboramos, não é? Corroboramos em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem diz nós somos a igreja, olha, a igreja somos nós com Cristo por cabeça. Corpo sem cabeça morre. Certo? E ele é antes de todas as coisas, das quais e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O que significa o primogênito dentre os mortos? O primeiro que ressuscitou e não voltou a morrer. Porque todos os que ressuscitaram no Antigo e no Novo Testamento morreram de novo. Certo? O único que ficou vivo para sempre foi Jesus. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo,
pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. É Cristo em vós, esperança da vossa glória. Esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Iniciando o capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos de plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha aí a advertência, porque isso existe na igreja até hoje. Gente que chega com conversa bonita chamando para outro caminho. A partir do versículo 5. Porque ainda que esteja ausente enquanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confiados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio da filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse povo que chega, olha, você aceitou Jesus? Tá bom, agora deixa eu me ensinar melhor. Venha para cá fazer um curso comigo, é baratinho. Venha, vamos estudar, certo? Então, eu chamo todo mundo para estudar comigo, mas eu não cobro nada, tá? E o que eu ministro é o que está na Bíblia. Mas tem gente por aí chamando para revelar segredos. E aí? O segredo está revelado aqui, nesse livro. Não precisa mais do que isso. A partir do 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu não sei se vocês entenderam essa aqui da cédula que era contra nós. É a nota promissória, é o cheque pré-datado. Jesus quitou tudo isso. Jesus tirou nossos nomes do Serasa Cósmico. Não devemos mais nada enquanto tivermos fé nele. Certo?
E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festas ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos. Não, nós cultuamos Deus. Para que cultuar os anjos? Para quê? Vou repetir. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde. Quem se lembra o que é de balde? Ninguém lembra o que é de balde? Sempre que eu ler essa palavra aqui eu explico. De balde é à toa, em vão. Certo? De balde inchado na cruz. Estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Estando à toa, estando em vão, sem necessidade, inchado na sua carnal compreensão. A partir do 19 agora. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligadores vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Isso é interessante porque você começa a se cercar de regras e começa a se sentir orgulhoso de cumprir as tais regras que você mesmo se impôs, ou que viu em algum lugar lá na lei, aí diz: eu vou cumprir isso aqui porque senão não vai dar certo. E aí você começa a se sentir orgulhoso. Olha só, eu consigo fazer como Esté, eu consigo jejuar 3 dias. Caramba, você está satisfazendo a sua carne, mas como se eu estou com fome? Orgulho não é carne, não? Eu tenho uma opinião. Diga. Eu sirvo a Jesus de coração. Agora eu não acredito nesse negócio de ir para um monte lá, buscar não sei o quê. Nem eu. Porque eu já presenciei coisas horríveis no mundo. Eu já presenciei isso. Eu não acredito nesse negócio de jejuar, não sei o quê. Não. Eu acredito em Jesus. Ele é Amém. o Salvador. Ele é o Salvador. Exatamente. Tem gente se orgulhando de ir para o monte. Segunda-feira eu disse aqui, não quando estava sendo filmado, eu vou aproveitar e dizer agora. Se eu estiver no monte por alguma necessidade minha e fizer uma oração lá em espírito e verdade, ela tem valor. Mas se eu estiver aqui onde eu estou e disser: eu vou ao monte orar, porque lá a minha oração é mais forte, eu estou o quê? Idolatrando o monte. A minha oração aqui, se ela for feita em espírito e verdade, ela tem o mesmo valor que a minha oração no monte. Mas se eu tiver que ir para o monte para orar, eu estou achando que o monte vai potencializar a minha oração. O monte é Deus? Não é? Aí é onde eu estou. Não. Ah, não, mas você chega mais perto do céu. Assim, vamos morar no avião, que é mais alto do que o monte. Estão vendo o contrassenso da coisa? Jesus com a mulher samaritana. Ele estava no Monte Moriá com ela, onde tem o templo dos samaritanos, que está lá até hoje, né? Não foi destruído. Ou foi mais reconstruído, não sei. Eu sei que o templo dos samaritanos ainda existe. Já o templo
de Esdras, que era o que existia na época de Jesus, que não existe mais, que foi destruído pelos romanos no ano 70, não é? Aquele templo ficava em Jerusalém, num monte chamado Moriá, o mesmo para onde Abraão levou Isaac, certo? O sacrifício que não se concretizou, mas que ele realizou em seu coração. Aí a mulher samaritana pergunta, mas é aqui ou em Jerusalém? Quer dizer, é no Monte Gerizim ou no Monte Moriá? E Jesus respondeu, nem aqui, nem em Jerusalém, mas onde? Onde? Em espírito e verdade. Então, eu posso orar em João Pessoa ou em Várzea Nova em espírito e verdade. Eu posso orar no monte em espírito e verdade, mas eu não tenho que subir no monte para orar. É diferente se eu já estiver lá por outro motivo. Eu moro lá, eu trabalho lá, mas beleza, ora no monte. Mas não tem que subir no monte para orar. Entendeu? Vamos agora para o capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em alegria. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Gente, maledicência, fofoca, despojai-vos da fofoca, certo? Porque pensa num pecado que anda solto na igreja, maledicência, e a gente fica pensando nas coisas mais visíveis e se esquecendo desse pecado que prolifera no pé do ouvido e que os outros não estão vendo, mas Deus está vendo, certo? Da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livro, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. Quem aqui já chegou nesse nível? O cara estava precisando de dinheiro. Se eu vou ter dinheiro para lhe pagar daqui a uma semana, aí você pensando, eu só vou pagar meu aluguel daqui a 10 dias, ele vai me pagar em uma semana, aí você empresta o dinheiro, ele não lhe paga e você atrasa seu aluguel. Tem que perdoar esse cara, viu? Tem que perdoar. É duro? É. Mas tem que perdoar. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agraciados. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Isso já foi o primeiro capítulo do versículo 4, tá? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Remindo é resgatando, viu? Remindo o tempo. Cadê? Eu paro um pouquinho e acabo me perdendo. Achei, foi o 5, né? Agora vamos ao 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conformeis firmes, perfeitos, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola, que é o mesmo que carta, né, tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Olha só, a gente vê Paulo se referindo a uma carta que nós não conhecemos. A carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia. João escreveu outra, mas Paulo já tinha escrito uma, certo? Então, esta carta não nos chegou, não era da vontade de Deus, talvez porque o assunto fosse restrito àquele tempo e lugar, certo? Não nos convém questionar,
essa carta desapareceu. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então veja mais um livro da Bíblia lido nesta igreja. Quem ganhou foi quem participou. Quem perdeu foi quem não deu a devida importância e não está aqui neste momento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.